Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por esse novo dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos viver este dia de acordo com a tua santa vontade. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 20, que diz assim: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só carne. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só carne, uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Agora usem o seu corpo para a glória dele. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você tem algum animal de estimação em casa? Cachorro, gato ou outro bicho? Tem gente que tem um animal de estimação e o trata como se fosse um filho ou uma filha. A gente se apega mesmo aos bichinhos, não é? Mas precisamos ter a consciência de que os animais não são gente como nós. E uma das coisas que nos difere dos animais é que eles não têm alma, uma alma eterna como nós seres humanos temos. Assim, os animais vivem por instinto, eles não pensam no que fazem. Nós, diferentemente, fazemos tudo pensando no que estamos fazendo e sentimos amor, compaixão, tristeza. Nós planejamos a nossa vida para o futuro, estudamos, trabalhamos e constituímos família pensando em vivenciarmos na família o amor verdadeiro, que é muito mais dar amor do que receber amor. Nesse sentido, o apóstolo Paulo está argumentando com os cristãos de Corinto e conosco também, que o relacionamento sexual entre os seres humanos é diferente dos bichos. Nós nos relacionamos sexualmente com uma outra pessoa por amor e não apenas para satisfazer o instinto. E o apóstolo Paulo vai mais longe ainda. Ele diz que quando nos relacionamos sexualmente com outra pessoa, estamos unindo-nos com ela, com o corpo e com a alma. Ele diz assim: ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: e os dois se tornam uma só carne. Deus criou o sexo para ser feito dentro de um relacionamento de amor e compromisso entre duas pessoas, como diz Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Paulo aprofunda ainda mais o assunto quando diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele.
O argumento de que o mundo todo vive e faz tudo diferente do que a Bíblia diz não vale para nós cristãos. Nós vivemos e agimos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina e não conforme o que o mundo vive, pois os valores, princípios e a moral do mundo são diferentes do que Deus nos diz em sua palavra, como diz 1 João 5, 17 a 20. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz e morreu para nos salvar dos pecados e do inferno. Ele nos deu uma nova vida chamada de cristã. Pela fé, nós deixamos tudo que era pecado e errado para trás e vivemos uma vida consagrada e dedicada a Deus. Uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a palavra de Deus, e não segundo o que o mundo vive e faz. Paulo diz que nos unimos com Cristo na fé. Tudo que é dele se torna nosso e ele vive em nós. Paulo diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. A questão que Paulo levanta é: você não pode ser cristão e viver em pecados. Nós recebemos pela fé a luz da salvação e por isso não podemos mais viver nas trevas do pecado. Quando pecamos, nós corremos de volta para Deus em arrependimento, pedimos perdão e na fé em Cristo pedimos forças para viver uma vida correta segundo a palavra de Deus. A nossa salvação custou muito caro para o nosso Deus, a morte de seu Filho na cruz. Portanto, não podemos jogar tudo que Deus fez por nós fora para vivermos em pecados e irmos para o inferno. Lembremos sempre que o Espírito Santo de Deus vive em nós e por isso não podemos mais viver propositadamente no pecado. O pecado sempre vai causar mal para nós e para as outras pessoas. A vida cristã, por outro lado, sempre vai fazer bem e trazer felicidade para nós e para as outras pessoas. Não dá para servirmos a dois senhores. Ou Jesus Cristo habita em nós e vivemos uma vida consagrada a Ele segundo a sua palavra, ou o diabo vive em nós e nós vivemos em pecados. Que nós possamos ser e viver como cristãos neste mundo e que com a nossa vida consagrada a Cristo possamos testemunhar para todas as pessoas que existe felicidade neste mundo e que essa felicidade está na fé em Cristo e na vida santificada, vivida segundo a palavra de Deus. Que nós conservemos em nós e em nossas famílias os valores fundamentais da fé cristã que trazem felicidade e paz para nossas vidas. Os princípios e a moral que a palavra de Deus nos ensina e que são corretos. Nós não podemos esquecer, estimado irmão e irmã, que somos cristãos e que o Espírito Santo vive em nós. Nós estamos unidos a Cristo, somos dele, pertencemos a ele e precisamos querer viver segundo a vontade de Deus. Que a nossa vida seja uma vida iluminada pela palavra de Deus e que essa luz resplandeça através de nossas palavras, atos e pensamentos. Romanos 12, 1 e 2 diz assim:
Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, perdoe os nossos muitos pecados. Sabemos que dentro de nós existe uma natureza corrompida pelo pecado. Somos tentados diariamente pelo diabo, pelo mundo e pela nossa má vontade, para nos afastarmos de Ti, da Tua palavra, da oração, da igreja e fazermos o errado, o pecado. Que nós possamos resistir às tentações, firmados na Tua palavra. Que nós possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua santa palavra. Que não vivamos segundo os costumes deste mundo. Que nós possamos, pelo contrário, testemunhar a nossa fé para todo mundo através do nosso modo de viver cristãos. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.